Embranqueceram Heathcliff em O Morro dos Ventos Uivantes. Ele não era branco. E não, isso não é detalhe de figurino, é a espinha dorsal do livro e arrancaram ele fora. Você acha mesmo que transformar um garoto descrito pela própria autora como dark-skinned, tratado como cigano, como intruso, como sujeira social, num galã inglês de propaganda de perfume foi acidente de casting? Você acha que isso é estética? Não é estética, é anestesia. Vocês acham mesmo que a indústria do cinema muda a aparência, a origem e a textura de um dos personagens mais complexos da história da literatura só porque um ator famosinho fez um teste de câmera melhor? Calma, respira e acorda para a realidade, porque quando o mercado pega um elemento estranho, um corpo que foi desenhado para causar nojo e desorganizar a pureza de uma família rica e transforma esse cara num príncipe gótico de Pinterest, não é adaptação criativa, é higienização. Isso é o sistema limpando a sujeira colonial e o ressentimento de classe para que você possa romantizar um relacionamento abusivo no final de semana sem sentir o peso da história nas costas. O mercado sabe que é muito mais fácil vender ingresso para uma menina suspirar por um bad boy incompreendido do que fazer o público encarar o fato de que aquele vilão só existe porque o Império Britânico era uma máquina de moer gente e cuspir ódio. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar sobre como embranquecer um Heathcliff em O Morro dos Ventos Uivantes e por que transformar a maior ameaça estrutural da literatura inglesa num drama adolescente de casal tóxico é a prova definitiva de que as pessoas atualmente preferem amar um vilão bonito a encarar um sistema feio. A gente não vai começar falando de livro clássico, da genialidade da Emily Bronte ou de prêmio de cinema. A gente vai começar direto na carne, no momento exato em que a fundação dessa história é rachada no meio. Imagina a cena, uma porta de carvalho pesada bate no meio de uma noite gelada numa fazenda isolada no norte da Inglaterra. O vento tá cortando na cara de todo mundo, o vento uivante. A lareira tá acesa, a família Earnshaw tá lá sentadinha, esperando o patriarca voltar de uma viagem de negócios a Liverpool com presentes finos. Aí a porta se abre e o Sr. Earnshaw entra arrastando um pacote sujo debaixo do casaco grosso de lã. Só que quando ele abre o tecido no meio da sala de estar, na frente dos filhos legítimos brancos e herdeiros de tudo aquilo, não tem um brinquedo importado, não tem um presente chique, tem uma criança rosnando, tem um garoto que a dona da história não descreve como um órfão angelical de bochecha rosada que você quer abraçar e dar um prato de sopa quente. Ela descreve como uma criatura suja com a poeira e a miséria da estrada. Um moleque de pele escura o suficiente para ser chamado imediatamente de cigano, que não fala inglês direito, que cospe sons incompreensíveis e que é recebido pela família não com a caridade cristã que eles fingem ter na igreja aos domingos, mas com o nojo absoluto, físico, instintivo e visceral. É a mesma coisa que você, sei lá, que um lorde no Brasil levasse um dono, né, de escravos levasse o escravo para morar dentro de casa como se fosse filho. É a mesma mentalidade. A câmera dessa cena, então, tinha que focar no desconforto constante daquele momento, o olhar de desprezo da esposa que achou que o marido trouxe a prova de uma traição para dentro de casa. O silêncio pesado e cruel dos filhos que olham para aquela criança de pele escura e cabelo desgrenhado como se fosse uma aberração. A humilhação imediata de ser tratado não como um hóspede, não como um ser humano em situação de rua, mas como uma praga, um bicho que entrou pela fresta da porta e vai sujar o tapete da aristocracia. Ele não precisava fazer nada. Não precisava roubar um pedaço de pão, não precisava xingar ninguém. Não precisava nem levantar a mão, só existia ali com aquela cor, com aquela origem desconhecida, com aquele corpo que não se encaixava naquele padrão anglo-saxão limpinho da Inglaterra profunda. Isso já era um problema, ele era a presença incômoda que fazia os donos da casa sentirem que o espaço deles foi violado por algo subhumano. E agora me diz, com a mão na consciência, por que alguém faria questão de limpar toda essa situação?
Não é estética de elenco, é conflito sendo esterilizado. A Emily Bronte não escreveu esse livro num campo neutro, cheio de vento poético. Ela escreveu isso numa Inglaterra que já estava suja até o pescoço de comércio atlântico, tráfico humano e paranoia racial. Liverpool, de onde o Heathcliff é trazido, não era uma cidade qualquer, era um dos maiores portos negreiros do Império Britânico. Era um ponto de entrada e saída de mercadorias, de riqueza extraída à força e de corpos deslocados. E esse detalhe não é decorativo, ele é estrutural. A Inglaterra daquele momento já era um império consolidado: açúcar, algodão, comércio atlântico, tráfico humano, riqueza extraída à força. E então Liverpool não era a paisagem neutra, era engrenagem. Enquanto a elite rural vendia a imagem da família branca, limpa e hereditária tomando chá em Yorkshire, o dinheiro que sustentava essa estabilidade vinha de portos cheios de corpos deslocados e violência racializada. O Heathcliff é essa contradição entrando pela porta da frente, não como teoria, como corpo, porque quando você pega essa história e enfia um ator com cara de lord inglês sofrendo de amor para interpretar o Heathcliff, você está pegando a obra e passando no cloro até derreter a espinha dorsal dela. A Emily Bronte não deixou margem para você achar que ele era só um camponês sujinho. Como eu comentei, ela descreve o Heathcliff textualmente como dark skinned, pele escura. Ela coloca as pessoas chamando ele de cigano, ela faz questão de que ele seja ofendido com o termo lascar, que era a palavra pejorativa e racista usada na época para definir marinheiros indianos, asiáticos ou do Oriente Médio que rodavam pelos portos ingleses. A gente não tá aqui para afirmar no cartório qual era a raça explícita e mapeada no DNA dele. A gente está afirmando a alteridade inegável dele. O fato bruto é que ele era lido como não branco, como o outro, como o estrangeiro absoluto por aquela sociedade fechada. E antes que alguém tente simplificar isso dizendo, mas o livro nunca diz exatamente o que ele é, vamos falar sobre a ambiguidade, porque não é descuido, é estratégia literária. A Emily Bronte nunca entrega a origem oficial do Heathcliff, ela não dá sobrenome de família, não dá linhagem, não dá país, não dá religião. Ele aparece como realmente um corpo deslocado e permanece um enigma até o fim, e isso não é cuidado, porque o desconforto não está só na cor da pele, está realmente no fato de que ele não pode ser encaixado em nenhuma caixinha. Ele é escrito para ser o que hoje a gente chamaria de racializado sem rótulo fixo. Ele é outro permanente e faz parte da violência narrativa, porque a exclusão dele nunca é só econômica, é corporal, visual e simbólica. E aí sempre vai aparecer alguém dizendo, mas ele podia ser só um irlandês pobre. Primeiro, só irlandês do século XVIII não era pouca coisa. O preconceito anti-irlandês na Inglaterra era brutal. Irlandeses eram retratados como selvagens, degenerados, quase racialmente inferiores. Eram caricaturados com traços animalescos. Eram vistos como ameaça cultural, ou seja, independente da etiqueta étnica exata, ele não pertence. E é isso que importa. Claro que romance gótico não sustenta fazenda, quem sustenta fazenda é império e dinheiro sujo. Então agora a gente vai falar de algo que a adaptação quase nunca explica, a obsessão inglesa com linhagem. A aristocracia rural inglesa não era sentimental, era jurídica. Terra significava poder político, herança significava continuidade de nome e riqueza. Casamento não era contrato econômico, era, na verdade, sim, um contrato econômico, mas também social. Quando um menino de origem desconhecida cresce dentro da casa principal, dividindo o teto com herdeiros legítimos, isso não é caridade, é ruído de genealogia. Mesmo sem direito formal à herança, a simples proximidade dele com a linhagem já ameaça a ordem simbólica daquela família e de todo o sistema. Ele é o pesadelo da personificação colonial, o medo de que o colonizado, o excluído, o selvagem, não só sobrevive à humilhação, mas aprenda as leis do dominador, use o sistema financeiro contra eles e roube a propriedade por vias legais. E é isso exatamente que ele faz. Ele não retorna depois com espada, ele retorna com dinheiro, capital. Ele aprende o mecanismo da dívida, da hipoteca, do contrato, ele usa o próprio sistema jurídico inglês para tomar a
propriedade de quem o humilhou. Isso não é invasão violenta, é execução financeira. Isso é a Inglaterra que já estava imersa num capitalismo maduro, onde o poder já não vem mais do sobrenome, você não precisa gritar, você precisa ter dinheiro e assinar os contratos. Agora, quem ganha quando o sistema transforma ele num aristocrata padrão, que só é um pouquinho grosseiro? A narrativa confortável, a indústria que quer te vender ingresso sem te fazer pensar. E quem perde? O conflito estrutural, o peso histórico da exclusão some. E quando você tira essa camada, a história muda de eixo. É igual colocar a Rainha Charlotte negra, por exemplo. A literatura gótica do período adorava o vilão estrangeiro, o corpo estranho, o sangue misturado, o intruso sombrio. Mas o que a Emily Bronte faz é mais complexo. Ela pegou esse arquétipo, o outsider ameaçador, e colocou uma pergunta incômoda em cima. E se o monstro for produzido pela exclusão? Heathcliff não nasce cruel no texto, ele é humilhado de forma sistemática, rebaixado, animalizado. A monstruosidade dele não é essência, é consequência. Quando Heathcliff mantém a origem que a autora deu, a tensão é social, o ódio dele é justificado por uma vida inteira sendo enxotado como cachorro por causa do que ele representa politicamente e racialmente. Quando você transforma ele no galã caucasiano, a história encolhe de tamanho, deixa de ser uma crítica feroz sobre classe, império e vira um drama adolescente sobre um homem hétero padrão que não sabe lidar com o não da mulher que ele ama e decide infernizar a vida de duas famílias inteiras num surto de masculinidade frágil. Eu não estou dizendo aqui que algum diretor machista fumou charuto numa sala escura e planejou isso. Eu estou dizendo que o mercado não gosta de desconforto histórico, ele gosta do casal bonito vendável. O filme precisa vender, o streaming precisa de play. E romance tóxico mastigado, onde o casal principal é esteticamente harmonioso e branco, vende infinitamente mais fácil do que uma tensão racial implícita de época que obriga o público a olhar para a escravidão e para o colonialismo. É muito mais fácil amar um vilão bonito do que encarar um sistema feio. Para você entender a gravidade disso, a gente tem que voltar para a regra do corpo. Volta para a cena dele, criança, apanhando dentro daquela casa. O Heathcliff passa a infância inteira sendo chamado de besta, de bicho e de demônio sujo. O Hindley, o herdeiro legítimo branco, senta a porrada nele de graça, empurra ele para as margens. E assim que o patriarca morre, a primeira coisa que o Hindley faz é rebaixar o Heathcliff de filho adotivo para um trabalhador braçal. Aí ele é proibido de sentar à mesa de jantar, ele é expulso das aulas, ele é chutado no meio dos cavalos e da lama. Isso não tem nada a ver com o fato dele ser mal educado, é o fato da hierarquia de raça e classe aplicada na força bruta. A própria governanta, a Nellie Dean, tem uma cena emblemática onde ela tenta dar banho nele, tenta esfregar a pele do garoto para ver se ele fica mais apresentável e diz para ele fingir que é filho de um imperador da China ou de um marajá indiano que foi sequestrado. A exclusão dele passava pela cor, o corpo dele era a prova de que ele não era um deles, bastava olhar. Ele não é rejeitado pela Catherine porque ele ama errado, porque ele não manda flores ou porque ele é grosseirão. Ele é rejeitado porque ele não pertence àquele lugar. Porque casar com ele, por mais que a Catherine ame o cara, seria um suicídio social imperdoável para uma mulher daquela época. Ela escolhe o Edgar Linton porque o Edgar é branco, rico, herdeiro e tem a pele translúcida. Casar com o Heathcliff seria se rebaixar a escória. E é isso que transforma a obsessão dele numa vingança. Não é o coraçãozinho partido, é a fúria acumulada de um homem que teve a humanidade negada por um sistema de castas e que decide usar o próprio veneno do sistema para esmagar cada um que cuspiu nele. Enfim, quando você embranquece o Heathcliff, você não estava atualizando o elenco para ficar bonito na tela do cinema. Você está higienizando o desconforto, você está apagando a história de quem apanhou do Império para não ofender quem lucrou com ele. A mesma coisa que eu sempre comento em relação à rainha de Bridgerton. O Morro dos Ventos Uivantes, como toda a história real, nesse caso não é real, mas enfim,
Nunca foram histórias de amor fofinhas para você ler ou ouvir suspirando. Era ressentimento estrutural e violência de classe. E se o conflito some, o livro morre, vira só estética vazia de gente gritando no meio da chuva. Não é sobre raça explícita na certidão de nascimento de um personagem fictício. É sobre o que você escolhe apagar de forma covarde quando a tensão do mundo real incomoda demais a sua ficção. E para terminar de quebrar a fantasia romântica, quando o Morro dos Ventos Uivantes foi publicado em 1847, não foi recebido como história de amor. Foi chamado de grotesco, imoral e selvagem. E curiosamente, as adaptações mais populares do século XX optaram por Heathcliffs brancos e aristocratizados, reforçando a leitura romântica que o próprio século XIX rejeitou. E não esquece, a Emily Bronte publicou sobre o pseudônimo masculino Alice Bell, porque mulheres escritoras eram tratadas também com desconfiança no período vitoriano. A violência emocional e moral do livro também chocou a crítica. O que hoje é vendido como romance arrebatador nasceu como texto perturbador. A leitura bad boy apaixonado não é original, é construção posterior. O livro nasceu como um incômodo, e se isso estragou sua fantasia romântica, ótimo. O livro nunca foi escrito para te confortar, e nem a história. A história não é confortável. O livro foi escrito para mostrar o que acontece quando um sistema cria o próprio monstro e depois finge que ele nasceu assim. Se o Heathcliff te incomoda menos branco e bonito, talvez o problema nunca tenha sido o personagem, talvez tenha sido o quanto você tolera de violência quando ela vem embalada de estética. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você e sem passar pano para ninguém, sem filtro, sem rótulo e sem medo de cancelamento. Eu espero você então amanhã para o próximo vídeo às 8 horas da noite aqui no Steph Flix. Beijo grande!